Atos 3, 4. Pedro, fitando, olhando, né? Juntamente com João, disse o que ele disse? Olha para nós. Vai, filha. E os olhos atentamente esperavam receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não tenho prata nem ouro. Não vai esperando que eu te dê alguma coisa material, não, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Amém? Eu já orei. Anota aí, por favor, o tema do sermão. Precisamos funcionar. Irmãos, eu sou professor e tem alguns professores pastores aqui. E o que aqueles que não são professores pela ciência secular são professores de teologia também. Então, deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Quando nós lançamos uma série de mensagens, você falta um culto. Alguém aqui já faltou aula de matemática no dia que ensinou Teorema de Pitágoras? Aí tu vai na aula que vem, o cara já está falando de quadrilátero. Como é que fica, gente, a cabeça da gente? Sacode 10 aí e fala, não falta o culto, não. Eu sei que eu estou chovendo no molhado, você vem nos cultos. Mas você que está em casa aí, tem alguém online aí, Vic? Fala aí comigo. Vê aí, Ais. Quem? Quem está aí? Alguém já comentou? Quem está online, comenta aí, eu estou. Quem? Cristina, minha amiga de trabalho. Silvana, quem mais? Fábio, meu amigo de trabalho. Olha como é que eu estou fazendo discípulo. Quem mais? Ah, Fábio Leite. Ah, não, Fábio Leite não. O Fábio Leite disse que vinha aqui hoje me encontrar à noite. Ah, diz para ele se arrumar e vir. Fabinho, estou te esperando aqui, hein? Então, vamos lá, gente. Estou brincando, Fábio. Cuida da casa aí. Mas, gente, quando a gente perde uma matéria, desgringola tudo. E eu já estou falando hoje da identidade para exercício. Eu falei na primeira pregação da identidade em formação. Segundo, quinta-feira agora, falei da identidade em execução. E hoje, dela propriamente vivida. Se a gente não pegou isso, vai ficar difícil. E a gente vai fazer da nossa fé uma colcha de retalhos. Então, a gente precisa exercer isso. Sabe? De se exigir isso. É lógico, tem irmãs aqui que o esposo não vem, ou tem dificuldade, ou mora longe. Assiste. Dê atenção. Para que a gente seja uma igreja, que a gente seja coesa. Quantos posso dizer amém aí? Ouvi amém aí? Amém ou não amém? Tá bom? Então vamos lá, não é bronca não, é só indicação, tá? Porque vai ter a prova, e aí você vai tirar nota baixa de bobeira. Eu não gosto da nota baixa de ninguém. Eu digo que quando uma turma tira muita nota baixa, o problema é do professor, né, Rodrigo? Tá bom, Rodrigo. Ontem nós tivemos a reunião de pastores, né? E o pastor Rodrigo está responsável por analisar a minha capacidade de não ser prolixo e acabar o sermão rapidamente. Nós temos 17 minutos e vamos seguindo, tá bom? Gente, tem uma história muito interessante que diz assim, que um grupo de pessoas vivia numa ilhazinha pequenininha e ali tinha muitos acidentes, né? No meio, ilha é o quê? É uma porção de terra. Diz todos os lados, não, que em cima não tem água, só quando chove, mas envolvida por águas, não é verdade? Ensinam coisa errada para a gente na escola também. Né? Por todos os lados não é, né? Só quando cai chuva, né? Então, uma ilha, sobretudo toda de rocha, tipo aquela lá que o pai do Aquaman vivia e a mãe dele, né? Precisa de ter o que ali para ajudar a embarcação? Um farol. E aquela comunidade pequena que morava ali tinha uma missão especial. Qual era, Dudu? Sobretudo à noite. À noite, Dudu. Não deixar... Acabou a luz aqui. Não deixar o quê, Dudu? A luz acabar, o farol apagar. Só que com o tempo, aquela comunidade pequena morou ali, chamou um amigo, E a ilha, pastor Rodrigo, foi crescendo, passou a ser um lugar de frequentadores de praia. As pessoas, seu Jonas, que ficavam ali para tomar conta do farol, montaram um casebrezinho, passaram a alugar, depois montaram uma pousada, depois um hotel, passaram a ganhar dinheiro e, de repente, está no meio de uma festa, casa grande, tudo pintado, tudo feliz. Mas eles esqueceram de uma coisa. E aí a notícia. Um dos maiores acidentes da história. Um barco que atropelou a ilha e dezenas de pessoas, famílias vieram a falecer. Algo trágico. Irmãos,
As pessoas se reuniam com uma missão, para funcionar com um propósito. Mas quando surgiram outras questões inerentes àquela, elas perderam o foco na missão que tinham. A igreja, nós, falo templo não, a igreja tem essa missão. O mundo está cheio de gente naufragando, gente. Naufragando ao nosso redor. Naufragando nas rochas da dor, no maremoto do pecado, na falta de boia da esperança. E Deus não nos chamou apenas para a gente se reunir num prédio bonito, numa praia bacana, para curtir. Olha bem que eu disse, não apenas, também para isso, mas não apenas. A missão maior de Jesus, para nós, é manter o farol aceso. Sacode 10 aí, fala, acende. Não, mas sacode mesmo. Eric, sacode mesmo, aproveita, sacode mesmo. Acende. É isso aí, gostei. A igreja não foi feita apenas para existir, a igreja foi feita para funcionar. Amém? Olha com carinho para quem está ao teu lado, diga, você foi feito para funcionar. A gente está vivendo um tempo muito, o que adjetivo vou usar, pastor Rodrigo Vê? Muito curioso, tá bom? Em meio à fé cristã, tá bom? Adjetivo curioso. Muito curioso. Nunca se falou tanto sobre espiritualidade. Nunca se falou tanto sobre desenvolvimento pessoal, prosperidade e bem-estar. Autoajuda. Quantos já ouviram isso aí? Mas, ao mesmo tempo, nunca se viu uma igreja tão tentada a viver para si mesma, em resolver os seus próprios problemas. Quando eu falo isso, eu não estou falando igreja, casa e vida, não. Eu falo para a gente não entrar nessa redoma. É o que eu vejo no cenário, sobretudo no Brasil. Nós entramos na era do eu. É a minha vitória, o meu milagre, a minha prosperidade, a minha realização. Estou falando alguma coisa que é mentira, irmãos? E sem perceber, o evangelho está sendo reduzido a uma ferramenta para melhorar a vida individual de cada um. Também é isso, mas não é só isso. Jesus não veio ao mundo simplesmente, Eric, para criar mais uma religião. Quando Jesus veio, existiam religiões milenares, como o zoroastrismo, o budismo, o shintoísmo, o brahmanismo. Jesus não veio, eu vou criar mais uma religião, não. Jesus veio inaugurar um novo estilo de vida. Sacode 10 aí, diga. Ser cristão não é apenas frequentador de culto. É produzir o estilo de vida baseado no caráter de Jesus. Eu não posso me conformar com o que eu sou hoje. Nem as agências de carro vivem assim. Chega em novembro, outubro, já tem uma nova versão do novo carro. Eu preciso editar minha nova versão. O meu filho, meus 2 netos e a minha neta precisam olhar para mim e dizer assim, vovô está melhorando, está mais paciente, está mais carinhoso, está mais atencioso. Porque esse foi o estilo de vida que os primeiros cristãos buscaram ali em Atos, no capítulo 2. Não tinha pregação na rua, não tinha púlpito, não tinha pastor de terno e gravata, não tinha nada disso. As pessoas indo se somando, irmão, as pessoas iam virando igreja, por quê? Porque elas se simpatizavam olhando a vida dos cristãos. O que esse casal tem? O que a Edna tem? Por que você é diferente? Por que tua família é assim? Por que no trabalho você é assim? Por que no trânsito você não reage? Quero estar citando coisas aqui. Mas o estilo de vida daquelas pessoas eram tão parecidas com Jesus, que as pessoas falavam, eu quero isso para mim. Não é verdade? Foi minha primeira pregação aqui, e quem pregou, eu estou proibido pelos pastores de repetir o que eu já preguei. Não é isso, pastor Rodrigo? Ele está aqui para isso, tá? Então assista lá.
A pregação inicial sobre identidade, quem nós somos, que não nos falta talento, nos falta identidade. Todo mundo aqui é talentoso. Deus dá um dom para cada um aqui. Nos falta identidade de quem nós somos. Sabe? Não tem criança, elas já saíram, né? A Maria já saiu. Mas o Pumba só comia verme. Tem um menino lindo ali, com um casal ali atrás. Quem é esse menino lindo aí? Qual é o seu nome, filho? Arthur tem quantos anos? 8? Você é 8 por quê? Fez aniversário há pouco tempo? Ah, nem trouxe bolo pro pastor, hein? Arthur, nome de rei, nome forte. Artórios, bonito. Arthur, você viu o Rei Leão? Você já viu o Rei Leão? Não? Nunca viu o Rei Leão? Ele vai comer verme porque ele deixou de ser leão. Ele pensou que ele era um suricato ou um javali. Ele vai te dar spoiler, tá bom? Ele vai andar no meio de um suricato e de um javali. E aí ele vai viver o estilo de vida daquele pessoal. Porque ele perdeu a identidade até que ele encontra o pai dele em uma visão que diz: você é filho de Mufasa. E ele descobre que ele era um leão. Dentro de nós somos leões, descendentes do leão da tribo de Judá. Posso ouvir um glória a Deus? E há uma funcionalidade que ninguém pode apagar na nossa vida. Sacode ideia e diga: nós precisamos funcionar. Há uma esperança sobre nós. O salmista diz assim, levantai, ó vossas cabeças, ou seja, ei, sacode, identifique quem você é. Levantai, ó vossas cabeças, o que, gente? Ó portais eternos. Aí tem o porquê. Para que entre o Rei da Glória. É através de nós que o Rei da Glória vai se manifestar. Você sabia que em volta de você, no teu trabalho, na rua, quando você vai fazer compra, o melhor lugar de evangelizar, ontem eu fiz isso, né? Quando a mulher está ali, ela não pode sair dali, ela tem que ficar ali. Aí é a hora de você falar de Jesus para ela. Na verdade, sei lá, começa tipo assim, uma galinha, sabe da história lá que Jesus foi comer na casa de Zaqueu? Assim, né? Imagina se chegar e falar: estou levando 12 pessoas para comer. Imagina, o pastor ia me matar. Né? O que você ia fazer com o Eric? Se ele fala assim: oi filha, estou levando o pastor e mais 12 para comer aí. O que você ia falar para ele? Fala a verdade. Agora, né? Se tu está em casa lá, eu estou saindo daqui agora levando o pastor com mais 12 para comer. O que tu ia falar? Você não ia falar assim, não ia. É porque está na igreja, na frente do pastor. Tu ia falar: dá teu jeito, Eric. Caça comida, faz arroz. Não é verdade? Aí tem uma história, né? Que Pedro estava com muita fome, a mulher botou os frangos lá na mesa, né? E aí Pedro olhou para um lado, olhou para o outro, pegou uma coxa e comeu. E aí Jesus chegou, olhou e falou: é piada, hein, gente? Não é Bíblia não, hein? Piada não, o Arthur, o pastor conta ilustrações. Né? E aí falou: está faltando uma perna, Jesus falou. Aí Pedro falou: mestre, não sabes não? Aí Jesus falou: o que, Pedro? Os frangos aqui só tem uma perna nessa região. Aí Jesus olhou para Pedro assim, não quis discutir ali, né? E ficou quieto. No outro dia, já viu o frango dormindo? Alguém já teve essa experiência? Arthur, já viu como é que o frango dorme? Vai na fazendinha, pede tua mãe e teu pai para te levar. De manhã cedinho ele dorme só com o pé assim, Eric, Arthur. Aí Pedro aproveitou no outro dia e falou: olha lá, mestre, não te falei, o frango daqui só tem uma perna. Aí Jesus pegou uma pedra no chão e jogou assim. Aí o frango acordou e saiu correndo. Aí Pedro olhou para ele: continuas a fazer milagres, Senhor. Teve graça não, né, mano? Tudo bem. Mas tu imagina, estou levando 12 para comer aí. Não diz que aquela mulher gritou, diz que eles saíram de lá e quando Jesus estava lá, o que aconteceu? Sabe? Tem hora que as situações se apresentam para a gente agir de uma forma. E a gente quer agir da nossa forma. Mas para agir da forma de Deus, como é que eu vou agir do jeito que a pastora pensa? Se eu ouvir e conhecer ela. Para eu agir como Deus gostaria que eu agisse, eu tenho que ouvir a Ele. O problema é que tem muita gente falando de Jesus, tem muita gente pregando de Jesus. Se abrir agora e botar lives, pregações, terão milhares. Mas tem muita gente falando sem viver porque não ouve. E aí se torna apenas um discurso, uma retórica. Se torna apenas uma boa peça, um bom coach, uma boa interpretação. Mas Jesus não chamou isso. Chamou a gente para
funcionar. E funcionar é muito mais do que interpretar. Caráter é totalmente contrário do que persona. Alguém já conheceu, ouviu um ator, uma atriz, você gostou muito na novela, e ela é hiper simpática, e quando não foi no pessoal, era totalmente diferente? Aquele ali era ela. Na novela, ela estava fazendo uma personagem. Deus nos não chamou para a gente. O que é caráter? O que uma nota de R$2, que também é verdinha, é diferente da de 100, Eric? O que está impresso nela, o valor dela. Então, para a gente funcionar, a gente tem que entender que nós somos chamados para ter algo impresso em nós. É aquilo que Jesus disse assim, ó, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, olha para mim, olha o que eu fiz. Seja como eu sou. Quando Jesus disse isso, ele está dizendo, a igreja foi criada muito mais do que se reunir. Ela foi criada para funcionar. Quando Jesus declara, todo lugar que vocês pisarem com a planta dos vossos pés, eu vos tenho dado. Então levanta a mão direita aí. Aonde você chegar, quando sair daqui, tiver confusão, dor, ódio, revolta, mentira, não é para você sair correndo, não, é para você pisar e dizer, eu estou chegando em nome de Jesus. Eu sou o embaixador dele. Hoje, na tua casa, se você saiu e veio para cá, tinha confusão, hoje você voltar, você vai botar o pé e dizer, aqui está alguém com a identidade de Cristo. E repreender mesmo, e não aceitar mesmo. Porque ele nos deu ordem a isso. Irmão, existem pessoas à tua volta, no teu trabalho, no dia a dia, pessoas que você menos imagina, ela só está precisando de uma palavra. E Deus quer usar a gente. A todo instante, a todo momento. Mas a gente, às vezes, não funciona porque ainda não entendeu quem nós somos, de quem nós somos e para quê? Ou você acha simplesmente que você é fruto da união de um gameta masculino com um gameta feminino naquela hora, naquele lugar, onde milhões atravessaram trompa de falópio, encontraram lá dentro do ovário e fecundaram. Você acha que você é o acaso? Queridos, se o espermatozoide do seu pai fosse do seu tamanho, aí, entre 1,70 m e 1,80 m, diz a ciência que o que ele nadou foi de Portugal até a Patagônia para encontrar com o óvulo da sua mãe. E você ainda diz que você é um perdedor, você não sabe quem você é. Você, antes de nascer, já era um nadador, um Michael Phelps de Jesus, você não sabe quem você é. E isso tem nada a ver com coach. Isso tem nada a ver com autoajuda. Isso tem como trazer a realidade do que você é. Você só não é aquilo que você sabota. Você é alguém especial. Deus sonhou com você. A palavra do Senhor diz que você e eu ainda éramos uma natureza informe, e o Senhor já sabia quem seríamos. Sabe por quê? O seu pai e sua mãe te botou um nome bonito que ele acha legal, um nome profético, nome de profetas, nome de artistas, nome de reis, mas no final de tudo, ele há de te chamar pelo nome que ele sempre soube. Até o teu nome será trocado, e a tua identidade será revelada, porque você é melhor e maior do que você imagina. Pastor, como é que você diz isso? A Bíblia. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para cada um de nós. Então pare de se sabotar. Te botaram rótulo a vida toda, desde que você nasceu. Você é isso, você é aquilo, você não faz, você não consegue, você... O que Deus diz que você é? Ele te pega pela mão direita e te chama de quê? E o que Deus chama a gente, pastor Rodrigo? Uma das coisas é coroa da criação. Sacerdócio real. Criação eleita. Filho, nos chama de filho. Jesus nos chama de co-herdeiro. Eu vejo. Meu neto, gente. Eu vejo de vovô. Tem 7 dias que eu não vejo, gente. Sabe, gente? Quem você é? Sabe quando sai todo mundo? Olha no espelho e pergunte, quem é você? Ah, mas meu pai era assim, tua mãe era assim, meu avô era assim. Você não é Gabriela. Ah, eu nasci assim, mas Jesus morreu para que você fosse assado no fogo do Espírito Santo.
Você só não é aquilo que você se sabota. E não precisa, é lógico, nós precisamos de ajuda. Tem hora que a gente precisa ir para alguém ouvir a gente mais do que um aconselhamento pastoral. Às vezes a gente precisa de um terapeuta, às vezes a gente precisa de um remédio, a gente precisa de tudo para trabalhar nossa mente, para nossa alma ordenar. Mas aqui tem raiz de tudo de bom para você entender quem você é. Não fique só na minha palavra, anote toda a sua dúvida, pesquise em casa. Agora pergunte a IA lá, como é o nome do negócio mesmo? Chat... Pergunte lá, o pastor Rodrigo chama de T1000. Pergunta lá, ele vai dizer. Não fique na dúvida, procure aprender, não engula a pregação e tudo que o pastor está falando, duvide, questiona, cresça no Senhor, aprenda da palavra, porque só essa palavra, vai tudo passar. Eu gosto de citar a dona Dinalda quando ela diz que caixão não tem gaveta. Nem essa aliança aqui que eu já disse que ganhei lá em Israel, do meu amigo lá. Nem isso aqui. Tiago, tu vai me enterrar com essa aliança aqui, filho? Não, viu? Eu sabia. Vai botar outra, que eu comprei no camelô quando perdi a outra. Vamos levar nada. Ah, o pastor está dizendo para fazer voto de pobreza. Não, não é isso. A Bíblia não diz que é errado você querer ter uma boa vida e ter boas coisas. Diz que o nosso coração só não pode estar nisso. Não é? Nosso coração tem que estar livre de toda e qualquer enlace, até das riquezas. Agora, é ruim ser rico? Jesus tinha 2 discípulos que bancaram toda a morte dele. Um se chamava Nico e o outro se chamava José de Arimateia. Os caras que pegaram um túmulo novo sem usar, era grana. Você paga tudo aí. O perfume que foi usado para Jesus custava exatamente quase 1.000 denários. Um denário é um dia de um trabalhador médio, seu Jonas. Vamos botar o salário mínimo aí, gente. Quanto está o salário mínimo, alguém sabe? 1.600 dividido por 30 dá quanto? Eu sou professor de História e Filosofia. De Matemática é a Flávia. Flávia? Não, Flávia é inglês. Não tem algum de Matemática aí hoje? Divide aí, gente. Me ajuda aí. Rodrigo, você é engenheiro. Divide aí para mim. Eric, usa a calculadora. 1.600 por 30. Faz na calculadora. Pedro, você é engenheiro. R$50 vezes 1.000 dá quanto? Hein? Foi o que ele gastou só de perfume para colocar em Jesus. Mais ou menos, né? Estou fazendo pelo salário mínimo um dia de trabalho. É lógico que tem que ter pessoas. Mas o coração de José de Arimateia, só pelo perfume, aí você vê que não está no dinheiro. E também estou falando isso para ninguém dar oferta aqui maior nem melhor, não. Estou falando isso porque é uma verdade bíblica. E nós não funcionamos dando oferta, nós não funcionamos vindo na igreja, nós não funcionamos. E isso faz parte. Nós funcionamos como o nosso coração está tão entregue ao Senhor, que nada mais seja mais importante do que a presença dEle. A minha esposa, eu namoro ela desde os 13 anos. Casei virgem, ela também. Mas ela não é mais importante do que Jesus na minha vida. Os meus filhos são as joias mais ricas porque nasceram da mulher, que é mais importante do que eles, porque sem ela eu não teria eles. Mas os meus filhos não são mais importantes que Deus. Vocês são as joias maravilhosas que Deus nos deu para depois de aposentado eu continuar a pregar. Mas vocês não são mais importantes que Deus. Sabe por quê? Porque se vocês forem mais importantes que Deus, daqui a pouco eu estou perdido no meio de vocês. Porque cada um aqui vai tentar me puxar para um lado. E só Ele tem a voz para onde eu tenho que ir. Não que vocês não sejam importantes. Meu emprego amanhã, eu vou estar no Senai, 7h30 da manhã dando aula. É importante, mas não é mais importante do que a voz de Deus na minha vida. E a gente só funciona quando ouve a voz de Deus. Senão a gente funciona na nossa vontade, nos nossos desejos, na nossa ira, na nossa volatilidade. A gente começa a funcionar no que a Bíblia chama de carne. Eu funciono com aquilo que eu acho. E o próprio Pedro, deu a resposta corretíssima, né, pastor Rodrigo? Senhor, para onde eu vou? Para onde nós iremos aqui, nós 12? Porque só tu tem palavras para mim. E aí você vai me dizer, mas Jesus e Deus fala através do Espírito Santo. Tem um hino antigo, diz assim, tendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas,
Hoje nos fala Jesus. Jesus nos fala através do Espírito Santo. Experimenta. Quantos já viram o filme Quarto de Guerra? Quem não viu, anota aí para ver. Quarto de Guerra. Você precisa ter um cômodo na sua casa. Uma cadeira separada na sua casa. Não é que essa cadeira uma criança não possa sentar, não é sacralizar aquela cadeira. Não é isso não, pelo amor de Deus. Não, esse sofá aqui... Não, é um lugar que te lembre que diariamente você precisa passar um tempo com Jesus. Sem ouvir ninguém. Sem celular na mão. Ih, aí pegou, pai, peraí. Nada. Pastor, quanto tempo? Não sei, tem dia que eu faço 3 minutos. Terça-feira passada mesmo eu acordei atrasado. Se eu não sair do recreio 6h50, dona Marise, o que é aquela rua depois da senhora ali à direita? Vai às vezes 3 ônibus, eles não encostam para pegar passageiro nem para deixar. Eles param no meio da pista na estrada de Santo Eugênio, depois do cemitério Jardim da Saudade. Eles param. Eu demoro mais tempo do cemitério ao Senai do que do recreio até o cemitério. Posso ouvir o misericórdia? Então, se eu não sair até 6h50, eu vou chegar atrasado. Então, teve um dia que eu acordei atrasado. Então, enquanto a pastora estava montando a minha marmita lá, eu tinha 3 minutos. E foram os 3 minutos que eu falei, Senhor, eu não posso sair do jeito que eu estou. Eu estou agitado, acordei atrasado. Não fiz a minha devocional, vou fazer na escola. Me ajuda, Senhor. Me diz por onde que eu tenho que ir. Eu vou pela praia, eu vou pelas Américas aqui, eu saio no Barra Bonita. Por onde eu tenho que ir? Senhor, quem tu queres que eu fale hoje? Quem precisa ser salvo hoje? Usa a minha vida, Senhor. Senhor, eu devo ir nessa direção? Irmão, deixa eu contar uma história para vocês que muitos já sabem. Eu pastoreei a freguesia muito tempo. Teve um momento que eu estava indo e estava lotado pela Cidade de Deus ali à esquerda. Qual é o nome da rua, Rodrigo? À esquerda ali, alguém sabe? Pessoal, Dilson. Tem uma que vai pela Gardene, tem outra que eu faço assim para pegar onde os porcos da Cidade de Deus atravessam ali. Na Gabinal. Estava lotado. Eu falei, opa, vou pela Gardene. Aí fui pela Gardene. Quando chegou naquela rua que desce da Rica, tem um sinal ali, eu parei. O sinal abriu. E começou. O cúmulo da rapidez, alguém sabe? O sinal abriu e antes disso alguém já está buzinando na tua traseira. Bibi, seu Jonas. Aí a pastora falou, vai, está aberto. O Tiago Lucas, pai, abriu. Mas dentro de mim eu ouvi uma voz dizendo, não vai. Não vai. Vamos comigo, vai. Conta comigo, vai. Não vai. Diga um. Diga, não vai. Não vai. Na terceira vez, uma carreta perdeu o freio, desceu aquela rua, Rodrigo, e arrebentou o muro, e eu seria o carro que iria passar ali. Não se questione, não reclame, Deus sabe de tudo. Irmãos, eu estudei a minha vida toda para ser militar. Eu passei tanto para o Exército, tanto para a Aeronáutica e nunca fiz para a Marinha. Fiz para a Aeronáutica porque eu fui influenciado por um filme chamado Top Gun, Ases Indomáveis, e a pastora dizia que eu parecia mais novo com Tom Cruise. Eu falei, pronto. Fiquei reprovado. Foi o 21º no Brasil todo. Fiquei reprovado no exame de vista. O meu melhor amigo, que seria o padrinho do Tiago, passou. No primeiro voo dele autônomo, o avião caiu e ele morreu. A gente não deve questionar nada na vida, irmãos. É Ele que sabe. Isso não deve ser um discurso conformista para a gente não fazer nada. Mas, ao contrário, deve ser um discurso de ânimo para a gente buscar nossa identidade em Deus. Quer ver uma coisa? Vocês dois. Vou pegar vocês para Cristo. Vocês que estão com criança, eu ainda não tenho intimidade com os pais do Arthur. Irmão, Roberto e Camila, sejam bem-vindos, tá? Vou pegar eles, tá, Roberto, para Cristo. Eu posso, essa noite, entrar na sua casa. Eu sou seu pastor. Você me ama. Você acha que eu sou um homem bacana, um homem assim, respeitoso? Acha? Amém ou não amém? Você tem dificuldade de eu ir na tua casa a qualquer hora e dizer, estou chegando aí, Eric, tem problema? Mas se essa noite eu chegar lá 2 da manhã, abrir tua porta e pular na tua cama entre você e tua esposa, tu vai gostar disso? Não. A Maria pode? A Maria, tua filha, pode? Às 2 horas da manhã, 3, 4, ela pode pular entre vocês dois? Sabe por quê? Porque ela é filha. Ninguém entendeu, não ouviu um glória a Deus. Filho tem direito à intimidade. Então, se eu sou filho, eu quero ser íntimo do Pai. O pastor fala assim, mas eu posso ouvir a Deus.
E eu posso escutar ele. A reunião de oração, a revelação fala assim, mas Deus fala direto comigo. Tem uma ilustração muito bacana de dois irmãos, em que um irmão foi subir a escada do celeiro, derrubou a escada e caiu no galo predileto do pai. O irmão mais velho olhou aquilo e falou: ah, matou o galo do papai, né? Matei. Agora, daqui para frente, já sabe, né? É um segredo entre nós dois. Foi lá, cavou, ajudou a enterrar o galo. Então. O pai falava para o mais novo: vai lá e busca um saco de batata para mim. Para o mais velho falava: vai lá e busca você. Senão eu vou contar para o papai que você matou o galo dele. Aí o pai falava para o mais velho: vai lá e bota sela no cavalo. Aí saía da presença do pai. O mais velho olhava para o mais novo e falava: vai lá e faz você. Porque senão eu vou contar para o papai que você matou o galo dele. Para encurtar a história, o mais novo, não aguentando mais, chegou desesperado e falou: pai, eu preciso confessar algo. Eu preciso te dizer algo, pai. Eu estava brincando com meu irmão. Subi a escada, lá em cima eu tropecei na escada, ela caiu em cima do seu galo e matou. E daquele dia em diante, meu irmão me fez de servo dele. Está me fazendo de escravo dele, pai. Aí o pai falou: eu vi, eu estava daqui, eu vi que foi sem querer. Eu nunca te falei nada, porque eu não queria te acusar de nada, e nem que você se sentisse mal. Mas, filho, o que é um galo perto de você? Tem momentos que a gente está compartilhando com pessoas que nos escravizam, que até andam do nosso lado. Às vezes tem até o nosso sangue, mas só Deus tem palavra para nós. O Pai já viu. Você errou, você falhou, você deixou. Ele já viu e ele já disse assim: está perdoado. Não acabamos de contar aqui? Aquele que não tiver, cantar aqui, aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Nós precisamos ser íntimos do Senhor. Nós precisamos buscar intimidade com Ele, ao ponto de ouvi-lo falar. E olha, eu não sou maluco. Aos 11 anos, a primeira vez que eu ouvi Deus falar. Naquela época tudo era muito complicado, a igreja era muito tradicional. Se alguém batesse palma era do diabo, se vestisse vermelho era do diabo, né, seu João? Pegamos essa época. Bateria era do diabo, tudo era do diabo. O diabo falava: opa, obrigado, é meu, não sabia. Opa, obrigado, é meu, tudo era do diabo. E aí, quando eu tive a minha primeira visão, as pessoas pensaram: esse garoto aí tá. Como minha mãe foi a primeira mulher em Campo Grande, junto com a Rosa, junto com outras pessoas, a ser batizada com o Espírito Santo, ela me chamou e falou: filho, não é assim não. Começou a falar. E eu entendi que Deus não tem filhos prediletos. Ele fala com a criança de 11 anos, ele fala com um ancião, que pela primeira e última vez vê Jesus bebê no dia da sua circuncisão e fala: agora eu posso morrer, porque os meus olhos viram o Salvador. Com ele não tem cor de pele, com ele não tem nacionalidade, com ele não tem renda, com ele não tem per capita, com ele não tem nada, ele é livre. E quer homens e mulheres livres que tenham a identidade dele. A religião quer nos aprisionar. O pastor não é um super-homem. Ele também peca, ele falha, ele tem dificuldade e ele está lutando igual você para ser perfeito. Ele não é perfeito. Se você vê alguém perfeito, uma igreja perfeita, não entre. Sabe por quê? Você vai estragar ela. Não existe estereótipo. Não existe. Todos lutamos por alguma coisa. E ter a identidade não é ser simplesmente igual. Porque se eu tivesse que ser igual a Jesus para ser alguma coisa para Ele, eu não estaria aqui. E se vocês estão vendo alguma coisa em mim, nesses 29 anos de pastoreio, esse ano eu faço 35 anos de casado, se há algo bom na minha vida que reflete, não sou eu, é Jesus. Nós não temos nada, nós não somos nada. Tudo é Ele, é para Ele, por Ele, tudo é Ele. E quanto mais nós escutamos e buscamos Ele, mais a gente se parece com Ele. Mais a gente nega. Eu não posso falar do jeito que eu falava, irmãos. Eu não posso sentir do jeito que eu senti, irmãos. Eu não posso mais responder do jeito que eu respondi, irmãos. Há uma exigência legal sobre a minha vida, porque eu tenho um dono, eu tenho alguém que me persegue. E essa pessoa que me persegue não é para me condenar, é para me salvar.
Por mais que eu diga que eu não queira ele, eu não amo, ele diz para mim todo dia, eu te amo. Eu posso dizer para ele, eu não acredito em ti, ele vai dizer, mas eu acredito em você. Você pode dizer para ele, eu não te quero mais, ele vai dizer, eu te quero para sempre. Você pode errar 10 vezes numa coisa, ele vai olhar e vai dizer, faz de novo, eu acredito, você vai vencer. É esse, como é que eu vou dizer não para ele? Por isso que eu acho errado o pastor fazer apelo, aceita Jesus. Como que vai negar Jesus? O apelo é quem quer viver uma vida mais íntima com Jesus, quem quer aprender mais de Jesus, quem quer caminhar mais perto de Cristo. E aí, irmãos, a igreja foi criada para ser um instrumento do reino. O cristianismo nunca foi pensado em uma fé passiva. Jesus chamou discípulos não espectadores. Olha o que eu falei para vocês em Atos 3, no capítulo 3, no versículo 4 ou 6, o que estava acontecendo ali? Jesus estava indo para uma porta, aliás, é uma das portas que a gente ainda sabe, quando vai em Israel, do templo, é a porta formosa. Jesus está indo para aquela porta, mais formosa, e ali está sentado alguém que esmolava a vida toda. Assim como no Brasil, né, também existia, o escravo quando ficava cego, sem perna, aleijado, alguém comprava e botava ele na porta da igreja, para quê? Para esmolar. No final do dia, só trocava a caneca da mão dele e ele ficava ali esmolando. E pessoas ganhavam dinheiro desse moço que estava lá, esmolando, pedindo. E ninguém parava, porque as pessoas estavam com pressa de ir para o templo, até porque nós sabemos que a cultura daquela época, para o judaísmo, se tem alguém sofrendo, é porque ele... Bem alto, gente. Porque ele ou alguém pecou e ele está pagando o karma. E Jesus bem disse, nada disso. Ele nem pecou, nem a família dele. Isso está acontecendo, sabe para quê? Para revelar a minha glória. Então, você chegar perto de um pecador, não fica olhando o pecado dele, não. Você foi colocado ali para a glória de Jesus ser revelada através da tua vida e ele levantar e andar. Aquele homem, quando parou Pedro e João e olhou para ele, qual foi a primeira coisa que Pedro e João falou? Olha para nós. Olha para nós. Hoje, Eric, disse assim, não, Eric, olha, quer seguir a Jesus, não olha para mim, não. Olha para Jesus. Não é isso que a gente ouve? Qual a cor do cabelo de Jesus, Eric? Edna, qual a cor dos olhos de Jesus? A resposta é excelentíssima, não sei. Lene, qual é a cor da pele de Jesus? Qual o tamanho de Jesus? Alguém já viu? Agora olha para quem está do seu lado. Você está vendo Jesus aí, através de quem está ao seu lado. Tem pessoas que nunca vão abrir a Bíblia, e a Bíblia que elas vão ler é a tua vida, é a minha vida. Por isso que a minha identidade tem que ser de Cristo. Nada muda a nossa volta se não começa a mudar dentro de nós primeiro. E é isso que Pedro está dizendo. Pedro não disse, pastor Tiago, procure alguém. Espera aí que Deus vai fazer algo por você. Pedro disse, olha para nós. Sabe o que Pedro entendeu, pastor Tiago? Que Deus escolheu agir através dele. E ele diz, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu vejo Márcio, ele falando assim, não, e o menino indo murchando, não tenho ouro nem... Ele falou, pô, eles pararam, ninguém parou. Se eles pararam, complete a frase. É porque vai rolar um dinheirinho. Aí ele, não tenho ouro, não tenho prata. Né? Mas o que eu tenho eu te dou. Daqui para frente você não vai mais ficar esmolando, não. Levanta e anda. Diz que aquele moço deu um salto tão grande que eu vejo os guardas do templo tentando impedir a entrada dele. E ele com aquele cheiro de chão, de muitas vezes não ter como urinar. E eu vejo aquele menino tentando entrar e tentando barrar. A religião querendo barrar e Jesus libertando aquele menino, sabe? Era um contraste muito grande. A graça chegou. Porque alguém decidiu funcionar, Moniquinha. Alguém decidiu, homem de Deus, a viver aquilo que Deus chamou para viver. Feche teus olhos, por favor. Imagina um hospital cheio de médicos. Estudantes de medicina já com diploma. Tudo de jaleco branco. Mas eles não atendem o paciente. Eles ficam conversando entre si, falando de medicina.
E muitas vezes a gente está funcionando assim como igreja. Sabemos a Bíblia, sabemos cantar, sabemos orar, sabemos cultuar. Mas não estamos funcionando como igreja para o mundo. A igreja não foi feita apenas um lugar para reunir. Ela foi feita para a gente ser enviada. Põe a mão no teu coração. Senhor, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Mas o que eu tenho, eu quero enviar agora. Eu envio cada um aqui, Senhor, ainda essa noite. Ainda que seja para o moço da lanchonete que vai atender ali, para pedir, fazer o pedido. Ainda que seja um menino que para no sinal. Ainda que seja quando chegar em casa. Ainda que seja amanhã, durante essa semana. Usa-nos, Senhor, para alguém. Para que a gente possa funcionar. Não debaixo daquilo que a gente quer. Mas debaixo daquilo que tu sonhas que a gente seja. Tira de nós, Senhor, todo o sentimento de querer governar as nossas vidas. E vivermos para aquilo que tu tens de melhor. Que é o teu governo sobre nós. Afasta de nós, Senhor, o desejo de querer sermos regentes daquilo que só tu podes fazer. E faz de nós instrumentos da tua paz. Usa-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? É um hino antigo da minha geração. Que Deus me esteja louvor, se puder me ajudar. Quando eu falo hino antigo da minha geração, eles tremem, né, gente? Eu quero dizer que essa pregação ela não termina hoje. Domingo que vem à noite, eu termino ela. Então, se programe.